Hoje nós estamos no terceiro vídeo da série de epilepsias generalizadas idiopáticas. Vou fazer um breve resumo, mas quem não viu os outros vídeos, eu peço para ver esse vídeo dessa série. Epilepsias generalizadas são aquelas cujos pacientes, cujas pessoas têm crises generalizadas. O que são crises generalizadas? Aquelas que começam em um ponto e rapidamente espalham para o cérebro todo. E a gente tem a epilepsia de ausência infantil, a ausência juvenil, a mioclônica juvenil, que a gente chama de EMJ, e também a crise tônico-clônica apenas, ou somente. Esse é uma epilepsia que é frequentemente subdiagnosticada e a gente tem que fazer um diagnóstico muito preciso, porque ele é bem frequente, em torno de 5 a 15% das epilepsias, então é bastante frequente. Ele começa no adulto jovem, mas pode começar em torno de 8 até 40 anos, mas uma média entre 10 a 20 anos. Normalmente, quais são as características de uma pessoa que tem AMJ? Então, muitas vezes começa com aquilo que a gente chama de choquinhos, né, as mioclonias. Então tá com um objeto na mão, uma xícara, né, principalmente pela manhã, e começa a ter alguns abalos de mãos, de membros, e muitas vezes, né, a família, ou ele acha que está distraído, começa a ter aqueles choquinhos, acha que é normal, e até às vezes aquela pessoa falar para os pais e os pais notarem que é algo diferente e procurar ajuda. Ou, às vezes, desses choquinhos, né, dessas mioclonias, evoluir para tônico-clônica. Então, uma crise mioclônica, tônico-clônica. É a única entidade que tem essa epilepsia, essa evolução, né, de mioclonia para tônico-clônica. Quais são os critérios de diagnóstico? Então, é nessa faixa etária que pode até ter tido uma crise de ausência infantil ou juvenil e evoluir para essa EMJ. Não é tão comum, ou a mais comum é já iniciar com esse tipo de epilepsia. Então, crises mioclônicas, as crises tônico-clônicas, e em alguns casos também podem ter crises de ausência. Então, predomina-se de manhã, pela manhã, essas mioclonias, e as tônico-clônicas também pela manhã também. Muitas vezes a família ou o paciente nem percebe que teve a mioclonia e muitas vezes já inicia com um tratamento quando teve a primeira crise tônico-clônica. O eletro, ele é parecido com a ausência infantil, só que ele é um pouco mais rápido e tem o que a gente chama de poliespícula, né? Então, o eletroencefalograma, que é aquele exame que pega várias regiões no cérebro, a gente vê, às vezes, alterações focais, principalmente nas regiões frontais, mas se a gente pega alterações que a gente chama generalizadas, né, poliespícula, vou colocar alguns exemplos aqui, poliespícula, espícula onda, principalmente pela manhã ou durante o sono, a gente vai pensar na epilepsia mioclônica juvenil. E um outro aspecto importante é que nem sempre a família vai contar dessas mioclonias. Então, o médico, ele tem que falar, ele tem que instigar, ele tem que perguntar, né, ativamente se tem uns choquinhos. E se ele falar que não tem, tentar perceber. Perceba se de manhã ou quando você está meio sonolento, você não tem uns choquinhos, né, dos membros superiores que lembram as mioclonias. Tem um paciente meu que ele percebia, mas nunca ninguém tinha percebido, ele mesmo se gravou. Então ele colocou uma câmera, né, pela manhã, e ele fazia algumas coisas e ele mesmo se gravou, e a gente viu depois essa gravação e
realmente ele tinha as mioclonias muito breves, muito sutis e que, né, nem sempre foi flagrado. As crises, como elas, eu já comentei, ausências, crises tônico-clônicas e as mioclonias, mas as mioclonias é a característica principal. O diagnóstico diferencial das epilepsias, então, são a epilepsia juvenil, a ausência juvenil, a epilepsia tônico-clônica apenas, que só vai ter as generalizadas, as convulsões, não vai ter nem a mioclonia nem as ausências. Também tem um outro tipo que a gente chama de mioclonia palpebral, e a epilepsia mioclônica, ausência mioclônica. Então, esses são os tipos que podem ser confundidos. São entidades diferentes e não a EMJ. E tem, às vezes, pode ser confundido com uma epilepsia mioclônica progressiva. Então a gente tem a lipofucinose seroide, tem uns outros tipos que são mioclonias progressivas. Então são aqueles pacientes que começam a ter mioclonias, né, podem ter tônico-clônicas, mas que tem uma deterioração neurológica e ser uma epilepsia de causa genética monogênica. Então a gente tem um gene específico para aquele tipo de epilepsia e que é totalmente diferente da EMJ. O tratamento, a gente tem, né, o valproato de sódio, a gente tem o levetiracetam, nós temos a lamotrigina, tem o topiramato, e a gente tem que muitas vezes fazer combinações de tratamentos por conta, né, dessa variabilidade de crise. E muitas vezes, os pacientes têm uma dificuldade de controle de crise. Na maioria das vezes, um tratamento só. E algumas vezes a gente tem que associar, ou, né, são casos um pouco mais difíceis. Na mulher, né, que em idade fértil, a gente tem que tomar muito cuidado com o valproato, né? Em algumas vezes a gente tem que utilizar, mas numa dose bastante baixa, e programar, quando tem uma chance de gravidez, programar essa gravidez, às vezes tirar o valproato, né, iniciar a lamotrigina, né, numa dose adequada, fazer um controle bem correto das crises antes de engravidar, antes de ter essa gravidez. Então, a gente tem que fazer essa combinação. Recentemente teve um artigo que nos possibilitou, em alguns casos, como um tratamento coadjuvante à lacosamida. Nestes casos, só não pode ser um tratamento sozinho. Então a gente pode utilizar com cautela, porque ele é um bloqueador de canal de sódio, mas com cautela para verificar se tem ou não controle das crises. O próximo vídeo e o último dessa série é sobre epilepsia com crises tônico-clônica apenas, ou crise tônico-clônica somente. Para complementar a epilepsia mioclônica juvenil, o tratamento ele é para a vida toda. Não dá para tirar a medicação. Em alguns casos raros, até é possível, mas precisa muito de uma vigilância por conta da possibilidade de ter a recorrência das crises. A privação de sono, a questão do álcool, são fatores primordiais que a gente tem que, na verdade, evitar totalmente, porque são gatilhos para ter as crises generalizadas.